Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Eu quero falar com você nessa noite sobre redes fortes. Redes fortes. Se você tem o hábito de anotar mensagem, anote esse tema, que eu creio que vai edificar bastante sua vida. Espírito Santo, obrigado por essa chuva que caiu, por essa chuva que está caindo. Percebo que é um sinal da manifestação do Senhor sobre nós, não apenas um sinal físico da chuva que cai, mas também um sinal espiritual. A tua palavra nos ensina que, assim como a chuva cai e não volta para o Senhor vazia, assim como a neve cai e não volta para ti sem dar uma resposta, assim também a sua palavra, uma vez lançada sobre a nossa vida, não volta para ti sem antes cumprir aquilo que lhe apraz. E eu quero declarar nessa noite, Senhor, que esse texto de Isaías se cumpre na nossa vida. A chuva está caindo, a água está sendo enviada, e ela vai voltar para ti dando uma resposta. Ela vai voltar para ti dando um resultado. Ela vai voltar para ti dizendo que ela cumpriu o propósito pelo qual ela foi enviada. Assim também é a sua palavra, não volta para ti vazia, sem antes cumprir aquilo que lhe apraz, o propósito pelo qual ela foi enviada. Espírito Santo, o terreno está preparado, os corações estão preparados. Você que é o semeador, que tem a semente na mão, você olha a terra e lança a semente. E nessa noite eu declaro que é uma noite que o Senhor Espírito Santo, o doce, o paracletos, o consolador, o mestre, o professor, aquele que prescruta o coração de Deus, aleluia, aleluia, vai semear no coração do meu irmão, nessa terra boa que é o coração dele. E essa semente dará muito fruto, essa semente dará muito resultado, no nome poderoso de Jesus, amém, amém. Depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, que quer dizer mais ou menos uns 440, 450 metros. E me fez passar pelas águas que davam pelos artelhos, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me dava pelos lombos, e mediu mais 1000, e já era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se davam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então disse-me: essas águas saem para o rio, para a região, oriental, e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrem esses rios, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Então, será também que os pescadores, aleluia, estarão em pé junto dele, desde Engede até Englaim. Haverá lugar para estender as suas redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Queridos, eu amo o livro do profeta Ezequiel.
O livro do profeta Ezequiel é um livro profético, o livro do profeta Ezequiel é um livro escatológico. Falou em escatológico acerca do fim, todo crente quer saber. Falou em profético, coisas do futuro, todo crente quer saber. Eu gosto muito desse livro porque Ezequiel é um dos profetas maiores, não porque ele é mais alto do que Obadias, mais alto do que Sofonias, não. O seu volume escrito dá a ele esse título de profeta maior. Quando você olha esse texto, você percebe que existe um cenário. Eu não sei se você, quando lê as escrituras, você sobe numa Kawasaki e passa por ela assim perante o texto assim 120 por hora. Ou você é que nem eu, entra num fusquinha, engata a primeira, tira o pé devagarinho da embreagem e vai passando lentamente sobre o texto. O texto diz que existe um trono, e debaixo desse trono existe rio que sai desse trono. Aqui a Bíblia está falando de um trono, mas na verdade as escrituras fazem menção de 24 tronos dos 24 anciãos, representando a igreja, representando as 24 horas do dia, coberto de oração pelos anciãos que ministram diante de Deus. Mas a Bíblia também faz menção de um trono branco, que é o trono onde o Pai está sentado, e de um trono de marfim, coberto de ouro puríssimo, que é o trono de Cristo, aonde Ele venceu, aonde Ele cumpriu com o seu propósito, e hoje está sentado à destra de Deus Pai. E debaixo desse trono sai uma água, e eu não sei se você se atentou, mas a Bíblia diz que essa água leva a vida do próprio Deus. Essa expressão não é apenas canção de música gospel, ou canção de música evangélica. Não, é uma expressão bíblica. Existe águas que saem por debaixo do trono de Deus, e essas águas por onde passam, saram outras águas. Aleluia! E eu creio que essa água que está se movimentando no nosso meio nessa noite, porque eu preciso crer, eu não preciso ver apenas, eu preciso crer, e eu creio que esse é o tipo de água que está se movimentando na nossa vida nesses dias. Você pode crer comigo isso? Você crê nisso também? Águas que saem do trono de Deus e por onde ela passa, ela muda a realidade. Então essa noite é uma noite de mudança de realidades. Aleluia! O texto sagrado me mostra que esse homem é colocado num cenário. E se você prestar atenção, vários profetas são colocados em situações. Eliseu, Deus coloca pessoas em situações? Coloca. Ezequiel ficou 5 anos carregando água na beira do rio Quebar. Capítulo 2 de Ezequiel. Capítulo 3 de Ezequiel. Deus vira para ele e fala assim: Ezequiel, você vai falar a um povo. Senhor, mas esse povo vai me ouvir? Não sei, Ezequiel. Eles são de duro coração, eles são obstinados, eles são rebeldes. O texto sagrado, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4 do livro de Ezequiel, diz que o povo naquela época era um povo rebelde. E Deus levanta um profeta e diz assim: você vai profetizar. O que eu vou profetizar, Senhor? Abre a boca, Ezequiel. Para quê? Vou te dar um rolo. Rolo, sim, para comer, porque você vai falar aquilo que eu der para você falar. E Senhor, como que eu falo aquilo que você quer que eu entregue? Comendo o rolo. No seu interior ele vai ser amargo, mas na sua boca vai ser doce como mel. Meu irmão, eu declaro que você tem uma palavra de doçura para entregar para alguém nesses dias. Há uma palavra de doçura nos seus lábios. Não porque você tem olho verde, não porque você é melhor, não, é porque é um tempo de eu e você comermos do rolo. O rolo fala da palavra, o rolo fala da instrução, o rolo fala do mandamento. E Deus é especialista em pegar os profetas do Antigo Testamento e colocá-los em cenários. E esse homem agora está diante de um cenário. O cenário em que ele está é um cenário de um rio. Como ele foi colocado diante de um cenário 10 capítulos antes de um vale de ossos secos.
Se você fizer uma comparação da ordem de Deus para o profeta Ezequiel, nos capítulos 2, 3, 4, e da ordem de Deus no capítulo 37, Deus fala assim: Ezequiel, profetiza a casa de Israel. Eles ouviram? Não. Quando ele chega diante dos ossos secos, Deus fala assim: profetiza, Ezequiel. De novo, Senhor, eu não vou profetizar não. Aqueles vivos que eu profetizei não me deram ouvidos, estavam como se fossem mortos. Agora eu estou diante de ossos secos, e o Senhor está perguntando para mim se esses ossos secos vão voltar a viver? Eu não sei, eu já não sei de mais nada. Se eu profetizei para o vivo e ele não ouviu, como que eu vou saber se osso seco vai voltar a viver? Ezequiel estava traumatizado. Ora, eu falo com uma pessoa e ela não me ouve, como é que eu vou falar para osso seco? Mas eu descubro que quando Deus me coloca num cenário, Deus primeiro me faz analisar o cenário todo. Perceba que em Ezequiel 37, Deus coloca ele no meio do vale de ossos secos e faz ele rodear, faz ele olhar, faz ele analisar. Deus está falando para você hoje: ei, desacelera e olha a situação ao seu redor. Quando ele volta para o 47 agora, Deus coloca ele de novo numa situação aonde ele pode analisar, aonde ele pode olhar, aonde ele pode ver: puxa vida, o que está acontecendo aqui? E ele começa a ser conduzido pelo Senhor, porque pior que seja a situação, é um vale de ossos secos, é na beira do rio Quebar, é diante de um rio, Deus está conduzindo a mim e a você. O texto diz que saiu um homem para medir, e eu gosto dessa expressão, o homem que sai para medir com um cordel, porque a segunda referência bíblica de um anjo sair com uma vara de medir ou com um cordel de medir está em Zacarias 2:5. A Bíblia diz, usa o profeta Zacarias e dá a ele essa visão. Nossa, que tamanha multidão! Mede. Eu não consigo medir. Ah, o anjo não está conseguindo medir? Então deixa que eu, o próprio Deus, serei ao redor deste povo como muralha de fogo, e no meio dele eu vou manifestar a minha glória. Irmão, eu e você precisamos ter essa visão. Meses atrás eu preguei sobre grandeza e aparência. Essa grandeza e essa aparência serve para servir pessoas. E Deus pode fazer eu e você tão grande, tão grande, tão grande, a ponto de um anjo não conseguir medir com uma vara, a ponto de Deus falar assim: ei, ele cresceu tanto, agora deixa que eu cuido dele, deixa que eu protejo ele, deixa que eu vou fazer ao redor da vida dele esse cordão de fogo. Eu não sei se você gosta dessas visões, eu não sei se você fica incomodado com essas visões, mas irmão, pensa a sua vida sendo rodeada pelo fogo de Deus. Pensa a sua casa sendo protegida pelo fogo de Deus. Pense a sua família sendo protegida pelo fogo de Deus. Já imaginou isso? Agora pense Deus manifestando a glória dele no meio da sua família, no meio do seu casamento, no meio da sua casa, no meio da sua empresa, entre os seus funcionários, entre os seus colaboradores, entre os seus clientes, entre os seus fornecedores. Meu Deus! Como é ser cuidado pelo próprio Deus? As nações tinham um rei. O povo de Deus, os hebreus, logo que saíram do Egito, não tinham um rei, eles tinham Deus. E eles reclamaram: pois é, né? Não tem um rei? Rapaz, mas tu é cuidado por Deus diretamente. Josué, no finalzinho do capítulo do seu livro, lá para o 24, ocorre a repartição das terras. Cada tribo vai ficar com uma terra. Quando chegou nos levitas, ele falou assim: não, a porção do levita sou eu. Enquanto uns estavam preocupados com terras, Deus chega para os levitas e diz assim: ei,
você me serviu. Não é apenas uma terra que eu vou te dar. Eu sou a sua herança. O próprio Deus, eu serei a sua herança. É que nem você olha o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está errado, às vezes faltam as coisas para mim e para você. Sim ou não? Falta ou não falta? Quem não falta é o pastor. É aquele que cuida, é que não falta. Aquele que protege, é que não falta. Aquele que alimenta, é que não falta. Aquele que dá a direção, é que não falta. Aquele que cura, não falta. Aleluia. E o profeta Ezequiel, ele é conduzido a um cenário. Meu irmão, fique atento aos cenários que Deus vai colocar você. Deus sempre, quando quer ensinar algo para mim e para você, Ele permite eu e você vermos algumas coisas. E Ele tem essa experiência. Uau! As águas estão no meu tornozelo. As águas estão no meu joelho. As águas estão aqui na minha cintura. E eu já vi alguns comentaristas bater na igreja, bater no povo, dizendo assim: incrédulo, não quis nadar no rio de Deus, onde já se viu. Lê o texto, irmão. Quem tirou ele quando as águas já eram um rio, aonde só se podia passar a nado, foi o próprio Deus. O pregador fica inventando coisa no meio da mensagem para arrancar um glória a Deus e um aleluia. Não é assim. Foi Deus que, diante de um cenário, disse assim: ei, você viu onde estão as águas? Vi. Então tá bom, então vamos voltar lá no princípio. Deixa eu trazer você de novo para a margem. A hora que ele olha para a margem, Samuel, ele percebe duas coisas: árvores que cresceram. Ele percebe peixes que estavam ali, nadando, não, percorrendo, não, enfim, passeando, tirando férias, não sei. Mas peixes haviam brotado. Peixes estavam naquela água, porque era uma água pura, era uma água verdadeira. Árvores puderam crescer ao redor da margem daquele rio. Ou seja, primeiro quando Ezequiel olha, não tinha nada. E ele começa a ter águas, o nível da água começa a subir. Depois que o nível da água sobe, ele diz assim: ei, deixa eu dizer para você o que essa água faz. Vamos voltar lá. Uau, cresceu uma árvore. Uau, agora tem peixe. Sim, Ezequiel. Peixes grandes. Aonde homens vão lançar redes. Aonde homens vão poder pescar peixes. E essas árvores vão crescer de tal forma que depois nós vamos ler os dois últimos versículos, o 11 e o 12 do profeta Ezequiel, capítulo 47, aonde diz que essas árvores seriam para curar as nações. Irmão, imagine você curando pessoas. Imagine você resolvendo problemas de pessoas. Mas por quê? Porque você está enraizado num lugar, e aonde esse lugar onde você está enraizado flui o rio de Deus. É uma água que leva a presença de Deus. E o texto sagrado nos mostra que aonde essa água essa água desembocava no outro rio, aquele rio que estava morto, voltava a viver. Posso profetizar na sua vida? As áreas que morreram na sua vida são áreas que essa água vai passar, e por onde essa água passar haverá uma ressurreição, meu irmão. Isso não é clichê de pregador, não, isso é o que está escrito. Aonde essa água passava, ela dava vida. Receba vida hoje em nome de Jesus. Mas aquilo que está escrito no Antigo Testamento é uma projeção profética do que vai acontecer no Novo. Eu quero que você vá lá para Lucas capítulo 5, verso de número 1. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, verso de número 1. Você abriu aí no seu aplicativo, na sua Bíblia. Tem gente ainda que usa a Bíblia. O barulhinho das páginas. Isso é uma bênção, irmão. O farfalhar das páginas. Certa vez, mês passado eu fiz um exercício com os alunos do Ceia College. E lá todos nós usamos Bíblia de papel. Não tem essa história de aplicativo não, irmão. Eu falei para eles assim: passa a mão na Bíblia assim.
Faz um carinho nela. Passa a mão. Se você tiver com a sua Bíblia de papel, faz esse exercício comigo. Passa a mão assim, ó. Rapaz, é diferente. Você sente algo diferente. Passando a mão na letra. E já teve aluno que começou a chorar porque teve visão. Foi poderoso. Mas voltando para cá. Lucas capítulo 5, verso 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faste ao mar alto, ou seja, vá ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançarei a rede. Lembra que no texto de Ezequiel, as águas seriam saradas para pescadores lançarem as suas redes? Você se lembra disso? Verso de número 6. E fazendo isso, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se a rede deles. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no barco, para que fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal, que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. De igual modo, também Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Olha aqui para mim. Não tinha só o barco de Simão Pedro, tinha outro barco. Mas Jesus olhou o barco de Simão e falou assim, eu quero o seu barco. Você pode estar olhando e falando assim, o Senhor Jesus não olha para mim. O Senhor Jesus não olha para a minha empresa. Não, irmão. Ele está olhando. Ele está olhando. E Ele está dizendo assim hoje para você, me deixa entrar no seu barco. Me deixa entrar na sua vida. Me deixa entrar na sua família. Me deixa entrar no seu ministério. Porque até então ele estava trabalhando e não conseguiu pegar nada. Uma coisa é você trabalhar, mas outra coisa é Deus trabalhar. Isaías capítulo 64, verso 4 diz assim, não precisa colocar, que desde a antiguidade ainda não se viu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Tem alguém que espera em Deus aqui? Então, irmão, é Deus que trabalha por você. É interessante que ele diz assim, me dá seu barco, eu quero usar seu barco, eu vou usar o seu barco do jeito que eu quero, a hora que eu quero, da forma que eu quero. Não, Jesus, você pode pegar meu barco, mas em certas áreas da minha empresa você não vai entrar. Jesus, você pode entrar no meu barco, mas em certas áreas da minha família, do meu casamento, da minha casa, você não vai entrar, Jesus. Glória a Deus por essa chuva. Eu quero declarar que é um sinal de bênção sobre a nossa vida, um sinal de bênção sobre a nossa casa, um sinal de bênção sobre as nossas finanças,
um sinal de bênção sobre a nossa empresa, um sinal de bênção sobre seus filhos, um sinal de bênção sobre o seu casamento. Essa chuva é um sinal de bênção de que as coisas estão mudando. Essa chuva é um sinal de bênção de que a realidade está sendo transformada ao nosso redor. Essa chuva é um sinal de que portas vão se abrir, de que cadeias vão se romper, de que caminho novo vai ser criado. Essa chuva é um sinal do transbordar de Deus sobre a nossa vida. Aleluia! Aplauda Jesus! Aleluia! Irmão, Simão Pedro deixa Jesus entrar no barco e fala: Jesus, está aqui o barco. E a Bíblia diz que enquanto Jesus ensinava, ele terminou. Simão Pedro não ficou. Está demorando, hein? Simão Pedro não reclamou, porque quem estava no barco era Jesus. E aonde Jesus está, Ele faz do jeito que Ele quer, quanto tempo Ele leva para fazer, Ele faz da maneira que Ele quer, porque é Ele que está no barco. E Ele ainda diz assim: ei, me empurra um pouquinho para lá, me leva um pouquinho mais para o fundo. Jesus hoje está dizendo: me dê o seu barco, me deixe usar o seu barco. E é interessante que quando Jesus termina, na hora que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer, Ele entrega. E quando Ele entrega o barco, Ele só fala assim para Simão Pedro: ei, joga lá. Lá onde? Faz o negócio, vai um pouquinho mais para dentro. Será que o senhor entende de pescaria? Pescamos a noite toda, trabalhei a noite toda. Eu sou o cara do planejamento estratégico, eu sou o cara dos indicadores, eu sou o cara dos KPIs, eu sou o cara do treinamento aqui da minha empresa. Eu e os meus sócios fizemos e acontecemos e não pegamos nada. Mas tá bom, Jesus, já que você está falando, eu vou fazer de outro jeito. Deixe Jesus fazer do jeito que Ele quer na sua casa. Deixe Jesus fazer do jeito que Ele quer na sua família. Deixe Jesus fazer do jeito que Ele quer na sua empresa. Mas ali, joga ali, mas faz o seguinte, vai um pouquinho mais. E o interessante, irmão, é que trabalhamos a noite toda, mas debaixo da tua palavra eu lançarei a rede. Tem coisa que Jesus vai falar para você fazer, que não é para você pedir opinião para o outro. Olha que interessante aqui, Haroldo. O texto em algumas versões fala sócio. O outro sócio não ouviu a palavra de Deus, mas você que é o dono da sua empresa, ouviu uma direção de Jesus. Tem vezes que você vai ter que ouvir a voz de Jesus e fazer exatamente como Jesus está mandando você fazer. Ele não voltou e não disse assim: olha pessoal, Jesus me disse que era para fazer assim. Não, a hora que Jesus falou para ele, ele falou assim: rapaz, eu imagino ele tremendo, porque se fosse eu estaria tremendo como eu estou tremendo aqui agora. Ah, Jesus, joga essa rede aonde? E Jesus está falando assim para você nessa noite: uma atitude de sair do lugar onde você está e ir para dentro do rio. Por que eu tenho que pescar dentro do rio? Porque peixe grande não se pesca no raso, peixe grande se pega no profundo. Peixe raso, no raso você pega peixinho. Quer pegar coisa grande da parte de Deus? Vai para o profundo, vá para alto mar. Eliseu, no alto mar não tem ninguém, realmente não tem ninguém, só vai ter você e Deus. Só vai ter você e aquele que deu a palavra, só você e aquele que deu a promessa, só você e aquele que é o dono do mundo. Vá lá para alto mar, lance essa rede. E a Bíblia diz que quando ele lança a rede, interessante que eles trabalharam a noite toda e não pegaram nada, mas sobre a sua palavra eu lanço a rede. Lançou a rede, e a Bíblia diz que eles pescaram.
Essa palavra pescar no original significa pegar. Não, eu vou explicar para você diferente. Eles trabalhavam a noite toda, jogaram a rede, e nada veio. Agora, aquele que é a água da vida, que tinha usado o barco, que tinha sarado aquela água, se lembra de Ezequiel 47, por onde essa água passa, ela cura e ela renova essas águas, e aonde essas águas são renovadas, grandes peixes, grandes árvores, agora passam a brotar, e passam a ter naquela água. Penso eu que os peixes, aqui eu posso errar na minha conjectura, eu posso errar no meu exemplo, mas penso eu que os peixes não estavam ali, porque aquelas águas ainda não haviam sido saradas. A hora que aquelas águas são saradas, os peixes vêm para aquela água, e a hora que eles lançam a rede, irmão, eles não pescaram, eles pegaram. Pescar, Márcia, é você lançar e ficar ali esperando. Agora, quando você olha no original, a palavra pescar significa pegar, ou seja, houve uma aceleração de Deus. O que eles não pegaram a noite inteira, trabalhando com o seu esforço, a hora que eles lançam a rede por causa de uma palavra de Jesus, os peixes pulam para dentro da rede. Eu quero profetizar sobre a sua vida uma aceleração de Deus no seu ministério, uma aceleração de Deus nas suas finanças, uma aceleração de Deus na sua empresa, uma aceleração de Deus nos seus relacionamentos. Aleluia! Irmão, foi acelerado o negócio. Trabalharam a noite inteira e não pegaram nada. Jesus falou assim: joga lá. A hora que jogou a rede, os peixes começaram a pular para dentro. E o mais interessante é, a bênção na vida deles foi tamanha, tão grande, poderosa, suntuosa, majestosa, grande, que a rede quase arrebenta, o barco quase vai a pique. Ou seja, isso significa que a bênção de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, é para mim e para você, mas é para eu e você abençoarmos o próximo que está do nosso lado. É para eu e você abençoarmos a nossa família, abençoarmos os nossos funcionários, abençoarmos quem se relaciona comigo e com você. Preste atenção comigo, eu não falei isso de manhã, o Espírito me lembrou agora. Abraão estava debaixo dos carvalhais de Manre, em Gênesis 18, e ele vê 3 homens no limite da sua terra, e a Bíblia diz que era meio-dia. E quando ele estava ali, ele viu aqueles 3 homens, e ele trouxe os 3 homens para dentro da casa dele. Era muito distante os carvalhais de Manre, onde Abraão estava, dos limites da terra. Ele era um homem rico, um sheik. Abraão era um sheik. E quando ele vê aqueles 3 homens, ele traz aqueles 3 homens para dentro e diz assim: preciso mostrar para você o que o Deus de Israel tem feito na minha vida. Preciso mostrar para vocês. Ele recebe aqueles 3 homens sem saber quem são, e ele fala: Sara, pega água, mas não pega a sua água, pega a minha, porque ele tinha um poço artesiano particular dele. Sara, prepara um cabrito, mas não pega qualquer um, pega o meu cabrito, porque eu vou servir esses homens. Farinha, eu acho que ele era nordestino gosta de uma farinha, pega a minha. E mal sabia ele, que debaixo dos trapos, porque há 3 correntes teológicas, de que aqueles 3 homens, a sua Bíblia vai dizer Deus e os anjos, Flávio Joséfo vai dizer que são 3 estrangeiros, e tem um outro rabino que leva pela linha de ser 3 mendigos, que ele vê passando. E mal sabia ele, que debaixo daquela roupa, o maior milagre estava para ser liberado sobre a vida dele. O maior milagre. Irmão, perceba os cenários. Aleluia. Perceba o que está à sua volta, porque aquilo que Deus deu para você é para você abençoar outras pessoas.
Não é gostoso quando você faz um bolo e entrega para alguém? Sim ou não? Não é gostoso quando você lembra de uma pessoa, compra um presente para ela e entrega para ela? Não é legal quando você vê uma pessoa e fala assim: rapaz, eu vou dar uma oferta na vida dele, na vida dela. Parece que algo não mexe dentro de você. Experimenta fazer isso, irmão. Se você nunca fez, faça isso. Eu quero te contar uma experiência que uma irmã aqui da igreja teve. Eu não vou te contar essa experiência para você me dar um bolo, não. Vou te contar essa experiência para você ser edificado. Ela estava na casa dela e disse que o Espírito Santo falou para ela: faça um bolo de chocolate, porque o pastor Eliseu gosta de bolo de chocolate. Rapaz, vou fazer um bolo para entregar para Eliseu? Faça um bolo. E aí ela pegou uma forma. Aí o Espírito Santo falou para ela: não, essa forma está pequena, faça numa forma maior. E ela fez. E aí ela pegou e colocou uma calda de chocolate por cima. O Espírito Santo falou assim: não, tá pouco, coloca mais calda. E ela me entregou o bolo na igreja. Isso já tem alguns meses. Ela ficou toda sem graça. Puxa, Eliseu, eu te entregar um bolo e tal. Eu falei: irmã, eu vou me lambuzar nisso aqui que nem meu filho de 6 anos. Mas eu não sei por que eu estou entregando. Mas Deus mandou fazer, eu fiz. Por isso que é importante estarmos atentos a ouvir a voz de Deus. E eu peguei e orei por ela. Orei assim, como se fosse um gigante, Tamires. Quando eu terminei de orar, ela estava chorando e eu também e tal. E aí eu levei para casa, era um dia de semana. Ela disse para mim que na outra semana, um processo que ela não tinha mais como receber aquele dinheiro, foi liberado sobre a vida dela. Porque entregou o bolo para o Eliseu? Não, irmão. Porque só ouviu a voz de Deus. Eu imagino o que aconteceu com ela. Quando ela entregou, Deus deu para ela e ela entregou para mim. Deus deu para ela e ela entregou para mim. Sabe o que acontece quando Deus te entrega algo para você entregar para uma pessoa? Você é um canal de bênção. Presta atenção, você é um canal. Eliseu, meu pensamento, tá? Meu pensamento. A Bíblia diz: considerai o seu próximo superior a você. Então eu chego e vou liberar uma palavra sobre a vida do Ivo. Quando eu libero essa palavra sobre a vida do Ivo, essa palavra passa pela minha vida e chega até a vida dele. Ou seja, eu desfruto daquela atitude, eu desfruto daquela ação de eu ter liberado uma palavra, de eu ter dado uma oferta, de eu ter entregue uma roupa, de eu ter dado um presente, alguma coisa. Por quê? Porque eu sinto, a Bíblia diz: do seu interior fluirão rios de água viva, e não é água parada, é água corrente. Então eu sinto essa movimentação de Deus sobre a nossa vida. Ei, movimentações de Deus vão acontecer na sua vida, quando Deus te entregar e você dá, quando Deus te entregar e você dá, aleluia. E o texto sagrado mostra que a bênção que veio sobre eles, a bênção que estava sobre a vida deles. Ei, vem me ajudar, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Me ajuda porque está indo a pique. Agora preste atenção, esse fato aconteceu em Lucas capítulo 5, antes da ressurreição de Jesus. Coloca para mim João capítulo 21. Coloca para mim João capítulo 21, verso 1. Aleluia, 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 aleluia. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Verso 2: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse uns aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Verso 4: ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: jogue a rede à direita do barco e vocês a acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede,
tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Olha só, é outra passagem bíblica. Eu sei que eu estou acabando com a gravação, com a filmagem, mas não tem problema. É outra passagem bíblica, uma passagem bíblica que acontece antes da morte e ressurreição de Jesus. Outra passagem bíblica que acontece depois da ressurreição de Jesus. Antes da ressurreição de Jesus, os peixes começam a pular dentro da rede. A rede quase se rompe, o barco quase vai a pique. Agora, depois da obra de Jesus, de novo, a água precisa passar por ali. A água da vida precisa passar naquela água. Depois da obra de Jesus, esses homens vão pescar. Jairo, papai, vou pescar de novo. Coisa boa, vou lá no Pantanal, vou lá lançar uma rede, vou pescar. Mas a Bíblia diz que esses homens não pescaram nada. De novo não pegaram nada. Chega Jesus, depois da sua ressurreição, com o corpo glorificado. E aí eles olham: ué, o que esse homem está pedindo peixe? Por que esse homem está pedindo peixe aqui? Jesus fala: rapaz, joga lá. E quando eles jogam, eles pescam 153 grandes peixes. Deixa eu compartilhar algo poderoso com você. 153 em hebraico não é apenas um número, mas é um nome, é uma frase. Em hebraico, os números, eles se transformam ou tem uma transliteração para nomes, frases, expressões bíblicas. E se você pegar o número 153, ele forma uma frase com várias letras. E essas letras em hebraico são vários números quebrados, que se você somar todos eles, dá exatamente 153. Mas como eu falei para você que em hebraico o número significa um nome, uma frase, essa frase significa Anim Elohim. Anim Elohim. 153 grandes peixes significa Anim Elohim. Você pode falar comigo? Anim Elohim. De novo, Anim Elohim. Pronto, você falou em hebraico. Pronto, você já falou, eu nunca falei em hebraico, acabou de falar. E não é grego, é a palavra hebraica. Irmão, você vai dar um glória quando eu falar para você o que significa os 153 grandes peixes, que tem pelo significado de Anim Elohim, que para a tradução significa eu sou Deus. Ah, meu irmão, uma coisa é antes da obra de Jesus, outra coisa é depois da obra de Jesus. E o interessante é, antes da obra de Jesus, as redes quase rompiam. Depois da obra de Jesus, as redes eram tão fortes, porque o eu sou Deus estava ali. Foram os peixes que caíram dentro da rede, porque a água da vida passou na água. A água da vida limpou de novo a água daquela praia. E ele tem desejo, o desejo dele era comer peixe. E ele diz assim: ei, o eu sou Deus está aqui. 153 grandes peixes vai cair na sua rede, vai lá. E eu imagino eles puxando. Ué, tão rápido. Ei, vem aqui me ajudar, cara. Te ajudar a quê? A puxar a rede. Ô rapaz, tu não tomou café da manhã hoje não? Tu não está com força para puxar essa rede?
E a Bíblia diz que a rede era tão forte que não se rompeu. Posso profetizar na sua vida? Posso profetizar? A estrutura que Deus está dando para você essa noite é para você receber 153 grandes peixes, e a sua rede não vai se romper, porque o eu sou Deus está na sua vida, está no seu barco, está na sua família, está no seu ministério, está na sua empresa. Chega de prejuízo, irmão. Chega de rede se rompendo. Chega de situações que você tem que gastar dinheiro. Chega disso. Agora o eu sou Deus, representado por aqueles 153 grandes peixes, entrou na sua rede, fortaleceu a sua família, fortaleceu a sua estrutura, está te dando uma estrutura forte o suficiente para você desfrutar daquilo que Ele vai mandar, aleluia, que Ele vai fazer, aleluia. O eu sou Deus está aqui. O eu sou Deus está na sua vida. O eu sou Deus está na sua família. Isso é motivo para eu e você nos alegrarmos. Isso é motivo para a gente falar: uau, é o Senhor. Eu não percebi que era o Senhor. Deixa eu correr lá. Ele quer comer um peixe, eu vou fazer um peixe para ele. E Jesus está falando para algumas pessoas aqui: eu quero que você faça algo para mim. Eu quero que você faça algo. Ouça o pedido de Jesus essa noite. Há um pedido. Jesus teve fome, falou: poxa, eu quero comer. Jesus deu o peixe para ele servir para Jesus. O dom, a habilidade, o talento, a palavra profética que está nos seus lábios, a unção que Deus derramou sobre a sua vida, é para você fazer para Ele, é para você usar para Ele. Ele está te entregando isso porque Ele tem um interesse que você dê muito fruto. Você é como essa árvore plantada junto a ribeiros de águas correntes, cujas folhas não caem, os frutos estão na época certa, e tudo quanto você faz prospera e dá certo. Aleluia, dá certo. E quando você olhar, coloca para mim Ezequiel 47, verso 11. Ora labaia chorecandaralabás, erequeneve suriandarás. Ezequiel 47, 11. As entradas das câmaras laterais, 47, esse é bom também. 41 é show de bola, mas eu queria o 47. Põe 47, 11. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Aqui está falando do período pós-grande tribulação. Uma outra hora eu prego para você sobre o período da pós-grande tribulação. Verso de número 12. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão. Elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Você nunca vai deixar de dar o seu fruto. Você nunca vai deixar de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pela água, pelas águas que saem do santuário, e o seu fruto servirão de alimento, e as suas folhas de remédio. Isso aqui está falando de quando eu e você voltarmos para reinar com Cristo durante 1000 anos sobre a terra. Eu não sei se você sabe, mas depois que a última trombeta tocar, o Espírito Santo vai arrancar a igreja da terra. A igreja será arrebatada, e nos encontraremos com o Senhor Jesus nas alturas. No mesmo cenário, no mesmo período em que nós estivermos passando pelo tribunal de Cristo para a recompensa, para sermos recompensados, galardoados, também estará acontecendo as bodas do Cordeiro. Quando esse período acontecer, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que desceremos com Ele. Ele estará num cavalo branco. Ele descerá num cavalo branco, e Ele estará regendo as nações com vara de ferro. Ele vai ter uma espada na mão, uma espada de 2 gumes. É essa espada que Ele vai utilizar. E a Bíblia diz que com Ele os seus santos descerão e reinarão durante 1000 anos sobre a terra. Se acostume a governar, porque você vai governar durante 1000 anos. Se acostume a reinar, porque você vai reinar nessa terra durante 1000 anos. Se acostume com isso, meu irmão. Eliseu, o que vai acontecer? Esse texto vai se cumprir. Todo o nosso fruto
será para curar todas as nações da terra. Então, irmão, se acostume a já entregar fruto. O Espírito Santo gerou um fruto, entrega. O Espírito Santo gerou um fruto, entrega, para você curar pessoas, sarar pessoas, no nome de Jesus. Quero declarar que as suas redes são fortes, que as suas redes são cheias, as suas redes não rasgam, você não tem prejuízo, você não tem prejuízo em nome de Jesus. A sua rede é uma rede que depois da obra de Cristo Jesus, é uma rede forte, é uma rede que não se rompe, e aquilo que o Senhor Jesus entrega para mim e para você, é para nós servirmos a Ele, amém? Você pode aplaudir o Senhor e ficar de pé? Você pode ficar de pé? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que percebe essa água passando aí na sua vida? Tudo vai transformar. Oh, aleluia! Pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Você pode cantar mais uma vez com alegria? Você pode cantar mais uma vez com autoridade? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que
Eu profetizo em nome de Jesus que todo o entulho que estava ao redor da sua vida, das suas finanças, da sua família, essa água está passando agora e levando esse entulho embora. Essa água está passando e está levando esse entulho embora. Essa sobra de situações no passado que você viveu e que ainda estava guardado, estava entulhado em cantos da área da sua vida, você está sendo curado agora em nome de Jesus. Essa chuva que cai hoje é um sinal da água que brota do trono de Deus, passando por essas áreas da sua vida, passando por essas áreas da sua família. Todo o entulho agora está tendo um encontro com essa água de Deus. Esse entulho está saindo. Essa água morta, ela está tornando a viver. A sua empresa vai voltar a viver. A sua empresa vai voltar a dar lucro. A sua empresa vai voltar a dar lucro. Você que trabalha na sua empresa como um funcionário, essa empresa a partir de hoje não é mais a mesma, pela água de Deus que corre através da sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo entulho, saia daí todo entulho, toda amargura, saia daí. Eu libero uma palavra de aceleração de Deus sobre você. Deus está acelerando a sua vida financeira, acelerando o seu casamento, acelerando a vida dos seus filhos. Há uma aceleração de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Oh, aleluia. Que você tenha uma semana extraordinária, que você tenha uma semana do Eu Sou Deus, dos 153 grandes peixes na sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte